Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Professor José Carlos aqui para um assunto bem interessante que vamos considerar aqui nesse quarto bimestre, que é operação com frações. Tranquilo? Vamos aí aprender um pouco sobre adição e subtração de frações e em seguida vamos falar de multiplicação e divisão. Tranquilo? Então eu vou colocar aqui duas frações. 3/4 mais 4/4. Então perceba que os denominadores aqui são iguais. Como é que a gente faz essa operação? Quando os denominadores são iguais, você conserva o denominador e soma os numeradores. 3 mais 4, 7. E o mesmo se aplica na subtração. Por exemplo, 2/3 menos 1/3. Como aqui são iguais, você conserva e faz a operação do numerador. 2 menos 1, 1. Tranquilo? Quando os denominadores são diferentes, por exemplo, 2/4 mais 3/5. Para mim fazer essa operação, eu tenho que tirar o MMC. Tá bom, gente? Mas você tem uma forma mais rápida para fazer essa operação. Como é que a gente faz? Eu vou passar aqui os dois traços das duas frações e vou multiplicar os denominadores. 4 vezes 5 é 20, nos dois casos. Então, perceba agora que eu igualei os denominadores. Aí vou fazer o seguinte, multiplicar esse de baixo com esse de cima. 2 vezes 5, 10, vou colocar aqui. E vou pegar o 4 e multiplicar pelo 3. 4 vezes 3, 12, e vou colocar aqui. E agora que eu tenho denominadores iguais, eu vou conservá-lo e somar aqui os numeradores. 10 mais 12 dá 24. Aí que eu posso simplificar, tranquilo? Se eu tirar o MMC, gente, vai dar no mesmo, não tem diferença. Eu vou fazer agora aqui com a subtração, tirando o MMC, tá? Vou colocar aqui 2/3 mais 1/2 menos 3/4. Eu vou tirar aqui o MMC, para você ver como é a mesma coisa, tá bom? 3, 2 e 4. Vou decompor aqui, né? Por 2, esse aqui dá 2 e esse dá 1. Baixei o 3. Por 2, aqui dá 1. Baixei o 3. Por 3 dá 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o MMC aqui de 3, 2 e 4 é 12. Aí eu vou colocar aqui no denominador nas três frações. Aí eu vou fazer aquele esquema. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Essa fração corresponde a essa fração corresponde a essa, e essa fração corresponde a essa. Então, eu vou colocar cada um no seu correspondente. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Agora, vou só apagar isso aqui, né, para ganhar espaço, tá, gente? Vou apagar isso daqui. Aqui, como tem o mesmo denominador, eu conservo e faço a operação de cima. 8 mais 6 dá 14. 14 menos 9 dá 5. Tá aí a minha fração equivalente, tá? Que é a soma dessas três frações. Se eu quisesse ter feito esse método aqui com três frações, eu faria primeiro com duas, e o resultado que eu obtivesse, eu faria a mesma coisa com a terceira fração. Daria no mesmo. Beleza, gente? Agora vamos aplicar isso daí em alguns exemplos. Vamos lá. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 5/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Então, aqui eu vou somar as duas frações. 3/10 mais 5/10.
Como os denominadores são iguais, eu conservo e somo aqui o numerador. 3 mais 5, 8. Dá para simplificar? É sempre bom você simplificar, gente, porque na questão, provavelmente, ele vai pedir a menor possível. Então, para me simplificar, eu sempre tenho que trabalhar com o mesmo algarismo, tanto em cima como embaixo. Tanto no numerador como no denominador, tá bom? Ou seja, se eu dividir aqui por 2 o numerador, obrigatoriamente tem que ser por 2 o denominador, beleza? 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Como não dá mais para simplificar, está aí a minha fração que representa a soma do que o Bruno e o Alex comeram juntos, beleza? Segundo exemplo. Os irmãos Alex e Bruno ganharam a barra de chocolate de seu pai. Alex e Bruno comeram juntos 7 sobre 9 da barra. Se 4 nonos é a fração da barra comida por Alex, que fração corresponde à parte comida por Bruno? Então, nesse caso, gente, basta tirar a parte que o Alex comeu, que é 4 nonos. Olha só, denominadores iguais, eu conservo e subtraio. 7 menos 4 dá 3. Dá para simplificar, gente? Ó, dá por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Tá aí. Então, Bruno comeu 1/3 dessa barra de chocolate. Continuando, exemplo 3. Paulo contratou João para pintar o muro de sua propriedade. João pintou 1/2 de um muro no primeiro dia de trabalho. No segundo dia, como teve de sair mais cedo, João pintou apenas 1/6 do muro. Que fração do muro João pintou nos 2 primeiros dias de trabalho? Então, nós temos que somar 1/2 mais 1/6. E daí vamos saber quanto ele pintou nos 2 dias, né? Ó, denominadores diferentes. O que é que eu faço? Ó? Multiplico 2 vezes 6 dá 12 e coloco aqui como denominador comum. Multiplico cruzado 6 vezes 1 e coloco nessa primeira fração. Multiplico cruzado 2 vezes 1 e coloco nessa segunda fração. Agora eu somo porque eu tenho denominadores iguais. Conservo ele, que é o próprio 12, e somo aqui em cima. 6 mais 2 dá 8. Dá para simplificar por 2, ó. Deixa eu transferir aqui para cima. Fica 8 dividido por 2, que é 4, e 2 dividido por 2 é 6. Ainda dá para simplificar por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 6 por 2 é 3. Pronto. Então, ó, João pintou 2/3 do muro nos 2 dias. Beleza? Agora essa. Em um passeio ciclístico, os participantes percorreram 1/4 do percurso na primeira hora, 2/5 do percurso na segunda hora e 14 quilômetros na terceira e última hora. Quantos quilômetros tem o percurso total do passeio? Primeiro passo, gente, é descobrir que fração corresponde a esses 14 quilômetros finais, né? Para mim saber, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu botar aqui mais para cima. Eu tenho que somar as duas frações que tivemos aí nas 2 primeiras horas, ó, que é 1/4 mais 2/5, e saber quanto isso representa. Perceba que os denominadores são diferentes, então eu vou multiplicá-los. 4 vezes 5 é 20. Está aí meu denominador comum. Multiplica aqui cruzado, 5 vezes 1 é 5. 4 vezes 2 é 8. Então, 5 mais 8 dá um total de 13. Então, perceba, gente, ó, que nas 2 primeiras horas eu tive essa fração, 13/20. E a terceira e última hora são 14 quilômetros. Pessoal, você concorda comigo que o percurso completo é a mesma coisa que 20 sobre 20? Porque é um percurso.
completo. 20 dividido por 20 dá 1, 1 inteiro. Se eu subtrair o 13 sobre 20, isso vai dar o quê? Vai dar, ó, conservo o denominador, 20 menos 13 dá 7. Tá aqui, ó. Esse 7 sobre 20 é a terceira hora de percurso. Terceira hora de percurso. Por que eu posso afirmar isso? Porque aqui me falou, ó, que a terceira era a última hora. Então, 7 20avos é a minha terceira hora. E ele já me falou, ó, que essa fração é 14 quilômetros. Ou seja, 7 sobre 20 é a mesma coisa que 14 quilômetros. Aí eu pergunto a vocês, se 7 partes do total de 20 equivale a 14 quilômetros, 1 sobre 20, gente, é quantos quilômetros? Basta eu dividir, ó, o 14 por 7. 14 dividido por 7, gente, é 2 quilômetros. Não é verdade? Agora vamos pensar no inteiro. Eu falei para vocês que a pista completa era 20 sobre 20. Eu escolhi essa fração, gente, que era para ter um denominador comum com a fração que eu já tinha descoberto, 13 sobre 20, na soma das duas primeiras horas. Então, se 1 sobre 20 é 2 km, e 20 sobre 20 é quanto? Você concorda comigo que eu vou repetir 20 vezes, ó? Vai ser mais ou menos assim, ó. 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Isso daqui eu vou repetir 20 vezes. Não é assim? Então, é a mesma coisa que pegar o 20 e multiplicar por 2 quilômetros. 20 vezes 2 dá 40. 40 é o que, gente? Quilômetros. Então, tá aí, ó. Esse percurso do passeio ciclístico tem um total de 40 quilômetros. Firmeza? Vamos agora entrar na multiplicação e divisão. Multiplicação, gente, é bem tranquilo, ó. Vou dar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui 3 sobre 4 e vou multiplicar por 2 sobre 3. Para me multiplicar, eu tenho que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 2. Peraí, deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Dá 6. E 4 vezes 3 dá 12. Aí eu simplifico, ó. Dá por 6, ó. 6 dividido por 6 dá 1 e 12 por 6 dá 2. Tá aí, ó, o resultado da multiplicação. E a divisão, gente, ela é um pouco diferente, ó. Eu vou pegar aqui 3 sobre 2 e vou dividir por 2 sobre 3, né? O que é que eu faço na divisão? Eu conservo a minha primeira fração, 3 sobre 2, troco o sinal de dividir por vezes e inverto a minha segunda fração. Lá é 2 sobre 3, eu troco por 3 sobre 2. E faço a operação conforme a multiplicação me ensinou. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Como não dá para simplificar, morre aí. Beleza? É isso daí, multiplicação e divisão de frações. Agora vamos usar ela num probleminha. Dona Josefa fez uma torta de frango para distribuir com seus vizinhos. Ela pensou em dar 3/7 da torta para Dona Francisca. Porém, quando o cheiro da torta se espalhou pela vizinhança, ela teve que refazer a distribuição para contemplar um número maior de vizinhos. Decidiu dar a Dona Francisca apenas 2/5 da fração que tinha pensado em dar inicialmente. Depois de refeita a divisão, que fração da torta a Dona Francisca recebeu? Gente, ó, ele falou bem aqui que ele ia dar apenas 2/5 da fração que tinha pensado. Ou seja, ela vai dar 2/5 de... Qual é a fração que ela tinha pensado primeiro? Ó, 3/7. Então tá aí, ó.
ele vai dar 2/5 de 3/7. Gente, ó, na matemática, esse de é a mesma coisa que multiplicação, gente. Então, eu posso apagar isso daqui e colocar um vezes. E fazer a continha conforme a gente aprendeu. 2 vezes 3 é 6. E 5 vezes 7 é 35. Como não dá para simplificar, ó, essa é a fração que Dona Francisca vai receber do bolo. Ou seja, se Dona Josefa dividisse o bolo em 35 pedaços, ela ia receber 6 pedaços. Legal, né, gente? Clotilde distribuiu uma certa quantidade de bombons de chocolate a seus 3 sobrinhos. Tobias recebeu 1/3 do total de bombons. Adalberto recebeu 3/7 do que restou, depois que Tobias recebeu sua parte. E André recebeu os 16 bombons restantes. Vamos dar uma pausa aqui para pegar as informações que nós já temos. Então, vamos lá. Tobias, ele ficou com 1/3, beleza? E Adalberto, ele ficou com quanto? Ficou com 3/7 do que restou. Gente, o que restou é quanto? Ó? Se o inteiro é 3 sobre 3, menos a parte de Tobias, que é 1/3, resta quanto? 3 menos 1 dá 2, e eu conservo o meu denominador. Então, Adalberto ficou com 3/7 de 2/3. Tranquilo? E nós já vimos no exemplo anterior que esse dia aqui, ó, na multiplicação, é vezes. Agora eu multiplico. Ó. 3 vezes 2 dá 6. E 7 vezes 3 dá 21. Pronto, já tenho aqui a parte de Adalberto e já tenho aqui a parte de Tobias. Beleza? E André? Vamos lá para André. Ó. André ficou com 16 bombons. 16 bombons. Isso dá que fração, gente? Galera, eu vou ter que somar a quantidade de Tobias e Adalberto para saber o que restou para André. Você concorda comigo? Então fica como? Ó? Fica 1/3 mais 6 sobre 21. Como o 3 é divisível do 21, esse 21zinho aqui, ele é o meu denominador comum. Ó, perceba que essa fração eu só fiz repetir. E agora eu divido e multiplico, né? 21 dividido por 3 é 7. 7 vezes 1 é o próprio 7. Aí, repito o meu denominador. 7 mais 6 é 13. Olha só, gente. Tá aí, ó. Então, Tobias mais Adalberto deu uma fração igual a 13 sobre 21. E o total, gente? Não é 21 sobre 21? Eu estou fazendo agora a fração inteira em razão de 21, que é o meu denominador que eu tenho agora, né? Se eu subtrair o 13 sobre 21, isso vai dar quanto? Ó? Quanto é 21 menos 13? Acertou quem disse 8. 8 sobre 21, beleza? Ou seja, esses 16 bombons que ficou com o André é a mesma coisa que a fração 8 sobre 21. Então, se 16 é a mesma coisa que 8 sobre 21, quanto é, gente? Quanto é 1 sobre 21? Não é só dividir, ó. 16 dividido por 8, que dá um total de 2 bombons. Tranquilo? Eu já sei quanto é aqui a minha fração 1 sobre 21. Agora vamos voltar para Adalberto, ó. O que ele tinha era 6 sobre 21, gente. 6 sobre 21. Isso dá quantos bombons? Dá quanto, gente? Ó, se 1 sobre 21 é 2, basta eu pegar o 6 sobre 21 e multiplicar por 2, né? Ó. 6 sobre 2 dá 12 bombons. Tranquilo? Isso aqui é a quantidade de bombons que Adalberto tinha. Mas ele deu para a namorada 1/6, ó. Então, quanto é 1/6 de 12?
Ó, apago isso daqui e boto vezes. Aqui não tem umzinho escondido? 1 vezes 12 é 12. 6 vezes 1 é 6. 12 dividido por 6 dá 2. Tá aqui, ó. Então, Marcela, namorada de Adalberto, ficou com 2 bombons. Beleza? Próximo exemplo, ó. André possui uma vaca que produz exatamente 5 litros de leite todos os dias. André divide o leite produzido em garrafas de capacidade 1/3 de litro. Quantas garrafas de leite são produzidas por dia? Gente, não são 5 litros? Ele não vai dividir em garrafas que cabem 1/3 de litro? Ó, é uma divisão entre frações. Aqui tem um 1, mas não aparece, né? Como é que eu faço? Ó, repita a primeira fração, troco o sinal de dividir por vezes e inverto a segunda fração. Fica 3 sobre 1. Multiplica, multiplica. 3 vezes 5 vezes 3, 15. E aqui fica 1. Como um umzinho aqui não precisa colocar, então dá o total de 5 garrafas. Beleza? Vamos aqui para esse exercício. Numa pizzaria, João comeu 5/8 de uma pizza e Carlos comeu 2/8 da mesma pizza. A. Que fração da pizza os dois comeram juntos? A. Foi 5/8 mais 2/8. Denominadores iguais, conservo. 5 mais 2 dá um total de 7. 7/8. Agora vamos para B. Que fração João comeu a mais que Carlos? Então vamos lá. Carlos comeu 2/8 e João comeu 5/8. Então a diferença, ó, 5/8 menos 2/8. Conservo o denominador. 5 menos 2, 3. Tá aí a diferença que João comeu a mais que Carlos. Beleza? Vamos lá. João encheu o tanque do seu carro. Beleza? Gastou 2/3 do tanque para ir de casa ao trabalho durante a semana. E 1/5 do tanque para passear no final de semana. Que fração do tanque restou? Vamos lá. Ele gastou 2/5 para ir ao trabalho durante a semana. E gastou 1/5 no final de semana passeando. Para mim saber o total, basta somar, né? Aí, 2 mais 1 dá 3/5. Tá aí o que ele gastou durante a semana inteira, contando o final de semana. Que fração do tanque restou? Bom, se o tanque inteiro é 5 sobre 5, lembrando que 5 porque o denominador aqui é em razão de 5, né? Basta subtrair, ó. 3 menos 5. Conservo o denominador e subtraio. 5 menos 3, 2. Tá aí, gente. O que sobrou, o que restou de fração do tanque do carro de João, 2/5. Agora vamos lá. Encontre os resultados das operações com frações listadas abaixo, né? Ah, gente, ó. Tá pedindo para mim somar 7/5 mais 2/3. Denominadores diferentes, multiplica. 5 vezes 3, 15. Multiplica, multiplica, né? Deixa eu colocar logo a outra fração aqui do ladinho. 7 vezes 3 dá 21. 5 vezes 2 dá 10. Como agora estão iguais, ó, conservo. 21 mais 10, 31. Agora a letra B. 3/4 mais 5/6. 5/6, desculpe. Vamos lá, ó. Aqui, ó, multiplica. 4 vezes 6 dá 24. Em comum. 6 vezes 3 dá 18. 4 vezes 5 dá 20. Conserva agora porque está igual. 18 mais 20 dá 38. Isso aqui dá para simplificar, né? Vamos para C. 4/8 mais 2/3. Multiplica. Dá quanto? 8 vezes 3? Também dá 24, né? 24, 24. Multiplica. 3 vezes 4, 12. Multiplica. 8 vezes 2, 16. Isso aí dá quanto?
16 mais 12 dá um total de 28. Também dá para simplificar, né? Vamos aqui para a letra D. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 mais 5 sobre 8. Olha aí, gente, eu vou primeiro fazer com essas, nesse método, e depois o resultado eu pego e faço com essa, né? Vamos lá, ó. Multiplica. Vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 4 dá 8. Multiplica. 4 vezes 1 dá 4. Multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, aqui dá 4 mais 6, 10. Denominador, 8. Agora, eu vou repetir aquele lá, ó. Mais 5 sobre 8. Como o denominador aqui já são iguais, ó, só faço repetir. 10 mais 5, 15. Agora a letra E. 3 sétimos menos 1 sexto. Vamos lá, ó. Aqui é menos, né? Multiplica. 7 vezes 6 dá quanto, ó? Vamos relembrar um métodozinho que eu sempre gosto de falar, ó. É a mesma coisa que 7 vezes 3 mais 3, gente, ó. 7 vezes 3 dá 21. De novo, ó. 21. 21 mais 21 dá 42. Então, se você não sabe multiplicar, não sabe a tabuada decorada, você pode usar esse métodozinho aqui, gente, que ele é infalível, viu? É sempre bom saber disso, que é para ganhar tempo na hora de fazer as provas. Então, aqui ó, é 42, 42. Multiplica. 6 vezes 3 dá 18. Multiplica. 7 vezes 1, 7. Então, aqui é 42. 18 menos 7 dá 11. Letra F. 1 oitavo menos 1 nono. Dá quanto, ó? 7 vezes 8 é quanto? 72, né? 72, 72. Multiplica, ó, vai dar o próprio 9. Multiplica, vai dar o próprio 8. Então, ficou 9 menos 8, 1 sobre 72. E por último, letra G. 7 sobre 5 menos 2 terços. Vamos lá, ó, os dois tracinhos. Multiplica. 5 vezes 3, 15. Multiplica. 3 vezes 7, 21. Multiplica. 5 vezes 2, 10. Conserva agora o denominador. 21 menos 10 dá quanto? Opa, ia botar 15. 11, né? 11 sobre 15. Tranquilo? Vamos para frente. Opa, acabou. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. E próxima semana tem a atividade e a resolução da atividade. Um forte abraço e até lá!